Mostre que é possível escolher dois deles de modo que sua diferença seja divisível por 11. Tudo bem. Nós pegamos 12 inteiros e queremos mostrar que a diferença de dois deles dê 11. Que no mínimo, se eu pegar desses 12, 2, a diferença é 11. Como que eu faço isso? Todo número eu posso escrever ele na forma x igual a k vezes n mais r. Aí, no caso, k seria o número que eu iria dividir, n um outro número que também vai ser inteiro e n seria o resto. Vamos supor o número 32. Se eu fosse escrever o k valendo 11, quanto que valeria o n? O n é sempre menor que o resto. Quanto que valeria esse n? 2. Por quê? 2 vezes 11, 22. 32 menos 22, 10. Seria mais ou menos isso aqui. 32 dividido por 11 dá 2. 2 vezes 2, 2. Para 2, nada. 2 vezes 2, 2. Para 3, 1. O resto, o quociente, o divisor e o dividendo. Certo? Então, o que acontece? Nós escrevemos aqui. Então, todo número, para que ele seja, vamos supor, a diferença de dois números seja divisível por um e o outro, o resto tem que ser o mesmo. Por exemplo, aqui, 32. Certo? Deu isso. No caso, o 35. Não, 35 não. O 43. Como que eu escrevo? 43 dividido por 11 dá 3. 3 vezes 1, 3. Para 3, nada. 3 vezes 1, 3. Para 4, 1. 10. Ou seja, 3, eu escrevo aí, então, 11 vezes 3 mais 10. O que acontece quando eu subtraio esse por esse? 43 menos 32, quanto que dá? 43 menos 32? 11. Então, 11 é divisível por 11, certo? Então, se eu pegar números com restos iguais e subtrair eles, se eu escrever eles dessa forma, eles vão ser divisíveis por esse número, certo? É uma das propriedades, acho que vocês devem ter visto ou devem ter lido os números ou algo. Já viram na escola? Então o que acontece? É mais ou menos assim. Então, por quê? Escrevendo, eu tenho x igual a kn mais r. Se eu tivesse y igual a kn mais r, o r é igual. Se eu pegasse x maior que y, se eu pegasse x menos y, eu teria o valor de x, que é kn mais r, menos kn mais r. Aí eu tenho que x menos y é igual a k, que multiplica a kn mais r, menos kn mais menos r. Aí eu teria x menos y igual, eu coloco k em evidência, n menos r. E aí, mais r menos r. Mais r menos r dá zero. Então eu tenho que x menos y é igual a k, que multiplica n menos r. Certo? Então o que eu teria aqui?
essa diferença seria múltiplo desse número, já que esse número aqui, o n e o n, se os dois sendo diferentes, eu vou ter um número que multiplica 11. Se eu for dividir, multiplica k. Se eu for dividir esse k vezes alguma coisa por k, eu simplifico k por k e eu vou ter esse valor. Então, isso daqui é um múltiplo de k. Se esse resto ele fosse diferente, vamos supor, vamos usar o 32 que a gente fez lá e o 31. O 31 eu posso escrever ele como 11 vezes 2 mais 9. E aí, 31 por 11. 2 vezes 1. 2 para 11, 9. 2 vezes 1 para 2, por 1, 3, 0. Entenderam? Ele é racional. Se eu pegar 32 menos 31, quanto que vai dar? 1. 1 é divisível por 11? Sim. Não. 1 é divisível por 11? Não. Porque 1 dividido por 11 deixa o resto 1. Então o que acontece? O resto, se ele for diferente, quando eu subtrair os dois, vai resultar em um número que não é múltiplo de 11. Se o resto for igual, quando eu subtrair, vai dar uma diferença que é múltiplo de 11. Outro caso, vamos supor o 33. Ele é múltiplo de 11. Como que ele é escrito? 3, 11 vezes 3, mais 0. Só que a diferença de 33, que é múltiplo de 11, por 31, que não é múltiplo de 11, que deixa o resto 9, vai ser 2. Entenderam? Restos diferentes, a diferença vai deixar um resto que não é divisível, um número que não é divisível por 11. Quando são iguais, né, 10 e 10, vai resultar em um número que é múltiplo de 11. Certo? Então, o que nós temos? Já fizeram essa parte? Quantos restos possíveis nós temos? Quantos restos diferentes nós temos? O nosso resto, como? X igual a K N mais R. Como? R menor 0 menor ou igual a R menor que K, e o nosso K ele vale quanto? 11. Então 0 menor ou igual a R menor que 11. Quanto que vale o nosso R? Quantos valores possíveis nós temos? E o R é inteiro. O R ele pode valer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Por que ele não pode valer 11? Porque se ele valesse 11, quando eu dividisse, o resultado seria 0. Então por isso que valia. Eu tenho quantos valores possíveis para R? 11 valores possíveis. Então 11 valores para R. Então, o que acontece? O R, o resto desses números, ele seria como se fossem nossas casas. Lembra as casas e os pontos? Eles são, nós temos que as casas é o resto. No caso, o R. Quantos valores nós temos para o resto? 11. Certo? E aí, quem seria os nossos pontos? Seria a quantidade, isso aqui seria igual ao N, seria o mínimo necessário, N mais 1. Essa quantidade N mais 1, o nosso N vai ter 11. Então, N mais 1, ele é igual a 11 mais 1, que é igual a 12. Por quê? Vamos supor o caso daquela pessoa azarada.
Se ela for pegando os números, o primeiro ela pega e tem resto zero. Outro resto 1, 2, 3, 4, 5, assim, até o número que tem resto 10. Vamos pegar números fáceis. Ele pega o zero, o próprio 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Tanto faz, a subtração que ele fizer aqui não vai dar um número que é divisível por 11, certo? Todos concordam com isso? 10 menos 0 dá 10, aqui vai dar 9, não tem um número. O próximo número que ele for pegar, seja o 11, o 12, o 13, qual for, o que acontece? O resto que ele deixa na divisão por 11 vai ser um número, deixa o mesmo resto que esses. Se ele escolher o 11, o 11 na divisão por 11, deixa o resto 0. O 11 na divisão, o 12, vamos supor, se ele escolhesse na divisão por 11, deixa o resto 1. Se ele pegasse o 111, o 111 deixa o resto 1. Então qualquer número que ele pegar a partir de agora, que seria o 12º número, vai deixar um resto que é igual a um dos restos anteriores. Então por isso que com 12 se você tiver 12 números, vai ser sempre possível escolher 2 deles de forma que o resto, a diferença deles, seja divisível por 11. Então a partir do 12, todo o resto vai ser um desses números. A partir do 12º número. Igual a esse, no caso desse exemplo. Mas se você pegasse qualquer outro número, por exemplo, se pegasse o 11, o 11 ao 21. Ou mesmo que fosse fora de ordem, aqui você tem o 0, aqui você tivesse o 12 deixa o resto 1. Você ia acabar acontecendo isso. E pelo princípio das casas de pombos, você tem 11 casas, que são os restos, de 0 a 10. E os pombos, para que você tivesse 2 na mesma casa, seria N mais 1. O mínimo necessário. Então, como 11 mais 1 é igual a 12, você vai provar, nós provamos que isso daí é verdade. Porque no 12º, que resto que você vai pegar que seja diferente desses? Para impedir que a subtração seja divisível por 11. Não tem. Porque ele tem que variar de 0 a 10. Qualquer número por 11 deixa esse resto. Entendeu? No caso, se fosse por 13, qual seria a quantidade mínima de números para você garantir que a diferença entre eles fosse divisível por 13? Por 13, quanto que seria a quantidade mínima? Seriam 14. Por quê? Para garantir que a diferença seja divisível por 13, o resto no caso ser divisível por 13. Quantos restos você tem possíveis? 12. 13 restos. Por quê? Ele pode ser o 0, o 1, o 2, o 11 e o 12. Certo? Se você contar, aqui vai dar 13. E o que acontece? Se você pegar 13 números, você pode ter um que deixa resto 0, que deixa resto 1, que deixa 2, 3, 4, até que deixa 11 e 12. Todos esses. Mas quando você for escolher o 14º número, obrigatoriamente, o que acontece? Ele vai ter que ter um desses restos. Porque se você pegou um de cada, o 14º tem algum outro valor para ele? Não, o valor vai ser variando de 0 a 12. Como você já tem esses 3 números, ele vai ter que bater em um deles. Porque você tem N casas, e N é igual a 13. E o número de pontos é N mais 1. Que no caso, seria 13 mais 1, que é 14. Então o mínimo seria 14. Certo?